O instrutor se afastou e disse que para lidar com o clã Vertra, ele precisaria de algo mais do que apenas uma vara afiada. E além disso, o tempo estava se esgotando. O menino franziu a testa tensamente e disse que achava que tinha mais 2 anos. Até o início esperado da guerra. O homem olhou para ele severamente e disse que a loira recebeu recentemente uma mensagem de Alder com notícias do continente. Ele olhou para baixo e disse que estava dizendo isso contra a vontade do Senhor. E cativante, mas ele queria o cara, sabendo todas as informações, para tomar uma decisão informada. Ele disse que o mineral era extremamente imprevisível, porque pode levar 1 ano, ou mesmo 5 antes que provasse ser uma arma. O jovem olhou para ele sem expressão. O homem terminou a frase dizendo que ele ainda precisava se tornar mais forte para a guerra. O cara disse que já sabia disso. E então perguntou por que o homem estava tão impaciente. Ainda mais do que o normal, ele franziu a testa desconfiadamente. O instrutor agarrou sua cabeça e disse que, apesar do fato de que o exército ainda estava a caminho, Arthur olhou para ele em choque, ouvindo a palavra que a guerra já havia começado. Ele deu um passo à frente e disse que, de acordo com a loira, ele tinha mais 2 anos. O homem balançou a cabeça e disse que essa era a essência da guerra, porque era imprevisível. O cara se virou e disse que nesse caso, ele voltaria. Ele franziu a testa profundamente e acrescentou que se a guerra já tivesse começado, ele precisava lutar de repente. Ele congelou no lugar. O jovem olhou para baixo. Suas pernas foram agarradas por um golem de pedra. O homem franziu a testa com raiva e caminhou em sua direção, perguntando se ele fosse perecer nas mãos do inimigo. O menino se virou e disse que estava treinando com a esfera etérea por meses, preparando-se para enfrentá-los, e depois perguntou se esse era o objetivo de ele estar neste lugar. Wen franziu a testa. O menino baixou tensamente o olhar. O homem disse que não era suficiente, porque em seu estado atual, até mesmo um servo poderia facilmente derrotá-lo. O menino olhou para ele com surpresa. Ouvir o limite de 1 ano. O homem olhou em seus olhos e disse que em 1 ano, com a ajuda dele, ele poderia dar ao continente uma chance de ganhar. O menino cerrou os dentes com força. Ele franziu a testa e assentiu relutantemente. Uma nuvem de poeira se espalhou pela pedreira. A voz do menino foi ouvida da cratera. Ele concordou. Em 1 ano, a ilha flutuante, com o palácio, foi iluminado pelos raios brilhantes do sol. Kesha franziu a testa e disse ao avô que ela poderia lutar. O homem olhou para as folhas de papel e disse que era impossível. O homem no sofá baixou a cabeça e disse que seu avô estava certo. A garota olhou para ele. O homem disse que no momento era muito arriscado trazê-la para o campo de batalha. Além disso, não havia necessidade particular disso. A princesa se virou e perguntou a ele sobre quanto tempo mais eles deveriam esperar. Até o risco de ataque superou os riscos associados à sua aparência no campo de batalha, porque eles próprios. Disse que ela se tornou muito mais forte do que antes. O homem respondeu que ainda não era suficiente. A elfa cerrou os dentes. Ela se virou para a saída e disse que estava saindo.
Franzindo a testa, ela rapidamente passou por eles. A porta bateu alto. Virian baixou a cabeça pesadamente em sua mão. O homem no sofá colocou sua xícara na mesa. O velho perguntou se essa era realmente a melhor solução. O interlocutor respondeu que Virian sabia o quanto sua neta significava para Arthur. Ele viu seu reflexo no líquido e disse que não importa quantos anos os senhores gastaria em seu treinamento, sua presença no campo de batalha interferir em sua decisão. A menina caminhou pelo corredor descontente. Ela olhou com raiva para a frente. A princesa estava indo para os portões, onde os guardas estavam parados. Os soldados a notaram. Eles bloquearam sua entrada e perguntaram o que a trouxe. A garota, com uma expressão calma, pediu-lhes para abrir a porta. Um dos soldados levantou a mão e pediu perdão, depois do qual ele disse que eles não tinham. Recebeu instruções do comandante ou ordenou que alguém tivesse permissão para deixar o palácio. A menina novamente pediu para abrir as portas. Muito se aproximou dela e disse que a menina estava em uma tarefa com ela. Os soldados trocaram olhares. Eles viraram e estendeu as mãos na frente deles. O cristal no portão começou a brilhar. A menina assentiu e agradeceu aos homens. Um soldado em vestes brancas os encontrou. Ele olhou para as meninas, chamou-os pelo nome e perguntou sobre seu destino. Terin acenou com a cabeça para seu aliado. O elfo olhou para o homem e pediu para enviá-los para Eddystone. O soldado curvou-se para eles e os deixou passar pelo portão. Ele levantou as mãos, as meninas olharam para ele. O homem disse que, devido ao aumento do número fora e dentro, então eles devem se preparar os meios de identificação necessários. Antes de chegar, o elfo olhou para a garota e perguntou se ela realmente queria tomar conta dela. O general disse que ela tinha acabado de terminar uma aula com a princesa Kathleen, então uma pequena pausa não a machucaria. A menina sorriu suavemente, ela fechou os olhos. Seus traços obscurecidos por uma luz brilhante. A menina imaginou um mapa da parte ocidental. E pensei em como a cidade já foi a capital do reino humano. E que ela se lembrava de como tinha aprendido na escola. Que esta cidade tinha sido construída na costa oeste do continente. E assim estava o mais longe possível dos países dos anões e elfos, bem como os campos de animais. Ela imaginou todo o continente e acrescentou que agora, dado o inferno que estava acontecendo nos campos de animais, esta cidade se tornou a mais silenciosa e também ideal para a defesa, sendo cercado pelo oceano em 3 lados. As pessoas se passaram. O elfo pensou em como mais de 1 ano de guerra depois, o rei destruiu a cidade e, criado a partir de suas ruínas, a última linha de defesa contra o exército ilacriano. Raios quentes do sol iluminaram a cidade. Uma carruagem passou pelas ruas passando por pessoas. Soldados com espadas conversaram entre si. Meninos passaram correndo pelas fileiras de soldados ambulantes. A menina prestou atenção no ouro, listras no peito dos servos. O general olhou para o elfo e disse a ela para sempre manter sua espada pronta. Queixa olhou para ela e disse que o general estava com ela. E além disso,
Esta cidade era a mais distante de todas as batalhas. As meninas continuaram. O general disse que em tempo de guerra, você sempre precisa estar preparado para o pior. O elfo notou uma tenda com mercadorias. Ela tirou algum objeto de um baú e disse que o general recentemente terminou uma aula com a princesa, depois do qual ela perguntou sobre como os gêmeos estão lidando com seu treinamento. Barry não prestou atenção nela. A menina olhou para o objeto com surpresa. O general disse que, de acordo com Bowen, o príncipe decidiu entrar e é trabalhador. Mas seu progresso é lento. Apesar do fato de que ele é um domador de feras, sua compreensão de mana é, na melhor das hipóteses, média. A menina sorriu levemente e acrescentou que a princesa, pelo contrário, estava indo bem em seu treinamento, porque lhe disseram que ela sempre se destacou por seu talento e agora, depois desses 2 anos, ela entendeu por que ela comprou a mercadoria da velha e ficou indignado com suas palavras. O general virou-se para ela e disse que era improvável que alguém fosse capaz de superar ela, mas ela periodicamente esqueceu que aquele menino também tinha a idade deles, porque Arthur era uma anomalia de um nível completamente diferente. Tesha exalou pesadamente. Beren disse que ela só podia imaginar o que ele se tornaria ao retornar dos Azuras e que ela esperava que ele estivesse preparado para o serviço no exército. O elfo notou os soldados e perguntou a ele: o exército inimigo seria capaz de chegar a esta cidade? Ela olhou para as mãos e acrescentou que, de acordo com o diretor, o inimigo estava a oeste do continente. Mas isso significa que Eddystone era a cidade mais próxima de seu inimigo. O general confirmou isso e disse que o diretor também mencionou a falta de meios eficazes de transporte. Tropas através do oceano. Conan franziu a testa e acrescentou que isso significava que o inimigo estava pensando em um método mais razoável, como passar pelos portões de teletransporte. Eles construíram ao longo dos campos de besta. As meninas passaram sob o arco. O general acrescentando que Britra seria capaz de carregar quantidade de soldados e escondê-los do reconhecimento no labirinto sem fim de túneis e masmorras, até que eles tenham acumulado o necessário força para o ataque. Tasha franziu a testa ligeiramente e pensei que a informação eles sabiam sobre o inimigo foram principalmente as palavras do diretor, e que o Senhor Alder havia enfraquecido a maldição que a impedia de dar qualquer informação sobre sua terra natal. Mas ela ainda entrou em coma. A menina olhou para o céu e acrescentou que, por causa da guerra, seu relacionamento com o avô tinha ficar tenso. Mas ela não era a única confusa, porque ele e o conselho estavam fazendo tudo. Eles poderiam apoiar as pessoas. Nuvens fofas flutuaram acima deles. A princesa acrescentou que, após a morte do rei e rainha dos Gracelanders, os anões se rebelaram, e o conselho teve que estabelecer relações com eles do zero, enquanto ajuda as cidades a se prepararem para a guerra. Ela tocou o queixo. O estranho na esquina correu rapidamente em sua direção. Com um papel na mão, a princesa pensou que, mesmo que seu avô estivesse constantemente no limite, por causa de tudo isso, ela fez um bom progresso em seu próprio desenvolvimento.
Tesha virou-se para a garota correndo. Ela pegou sua arma. Folhas de papel caíram no chão. A garota agarrou a alça. Ela derrubou o estranho e apontou a espada para o pescoço dela. De repente, a princesa franziu a testa de surpresa. Emily olhou para ela com medo. Lágrimas apareceram nos olhos da menina. Ela sorriu um pouco. Emily pulou do chão e estendeu a mão para abraçar a princesa. O elfo sorriu contente. A garota a abraçou. Emily olhou para o general e a cumprimentou lá. Ele a cumprimentou de volta. A princesa se ajoelhou e disse que estava feliz em ver seu velho amigo. Eles começaram a pegar o papel do chão. Juntos, o elfo pediu desculpas pelo que aconteceu, explicando que a garota tinha pulado do nada e seu corpo reagiu automaticamente. Emily disse que ela deveria se desculpar porque ela estava carregando muito e seus óculos estavam escorregando. Então ela não podia ver para onde estava indo. A menina sorriu, ajustou os óculos e acrescentou que, em cima de tudo mais, foi até engraçado de uma forma absurda e assustadora. De repente, ela sacudiu de medo e disse que não podia continuar falando. Tesha pegou a folha restante e olhou para a amiga. A menina tremeu e disse que precisava se apressar. A princesa se levantou e perguntou o que aconteceu. Sua amiga respondeu que esses eram papéis importantes que Gideon havia solicitado das cópias no conselho. A princesa olhou para o general. Terry assentiu calmamente. Kesha sorriu e se ofereceu para ir com suas pombas. Sobrevoou a cidade. Kesha olhou para Emily. Ela a cutucou com o ombro e perguntou no que ela e o professor estavam trabalhando. Agora a garota exalou e disse que não deveria chamá-lo de professor. Seu mestre louco dificilmente poderia ser chamado de normal, muito menos confiável para criar uma nova geração. Ela disse que jura que ela não pode te dizer exatamente quantas vezes ele teve que ser retirado de uma pilha de escombros e lixo inútil que apareceu após a explosão que ele criou. Ela cutucou o elfo e perguntou como ela estava, como ela passou os últimos dias. Ela respondeu que ela odiava ser tratada como uma princesa. Ela fez beicinho e disse que estava indo muito bem. Ela não conseguia nem imaginar como era abafado no castelo. O inventor respondeu que para um castelo havia corredores bastante estreitos e tetos baixos. Emily disse que ouviu. Agora não é a época para voar castelos. A princesa respondeu a ela. Ela realmente achava que era a mais inteligente. A garota suspirou e disse a ela para tentar passar algumas horas por dia com alguém como um mestre. Então, ela veria o que aconteceria com seu senso de humor. O elfo respondeu a ela para tentar sentar em prisão domiciliar no palácio, com uma síria e um avô autoritário, que estremeceu a cada respiração. Ambos tremeram. A menina ajustou os óculos e disse: não ser tão rígido com o comandante Viriano. Ela desviou o olhar e disse que, depois daquele incidente na academia, ela só podia imaginar o quão preocupado ele e seus pais. Deve ser. Tesha assentiu e disse que sabia e estava tentando. O ano passado foi difícil para todos eles. A única maneira que ela poderia se convencer que ela estava realmente ficando mais forte
era treinar todos os dias. Ela andou em frente e disse que, com os recentes ataques de Lacrian, forças nos campos da besta, ela queria chegar ao campo de batalha mais cedo. Emily perguntou se havia alguma notícia sobre Arthur. A elfa virou a cabeça e perguntou: que notícias? Além do que o Sr. Alder estava constantemente repetindo, como um pássaro nervoso imitar. As meninas agarraram os papéis para si mesmas e citou o que o herói estava trabalhando. E isso era tudo que eles precisavam saber. Eles riram. Emily perguntou. E Elias houve silêncio. A garota de cabelos prateados agarrou os papéis. Ela desviou o olhar e disse que não havia notícias. Tanto tempo se passou. E ela ainda não tinha ideia de por que ele foi levado vivo. A garota de cabelos verdes olhou para ela, como ela disse que tudo o que ela sabia era que ele tentou salvá-la e foi capturado. Seus acompanhantes pararam e disseram que estavam lá. Eles ficaram na frente das portas. A festa desceu as escadas. Emily colocou as mãos na porta e lançou um feitiço. A passagem iluminou. Todos entraram. A princesa cobriu o nariz e perguntou o que estava cheirando lá. A menina respondeu que havia uma variedade de cheiros. Naquela sala, eles derretem e purificam muitos minerais diferentes e materiais. Então é quase impossível distinguir cheiros. O esquadrão parou quando ouviu alguém perguntando: quanto mais eles deveriam pressionar sua cabeça estúpida. Que esses minerais não podem ser armazenados em um recipiente. Eles extraem as propriedades úteis um do outro, gradualmente se transformando em pedras inúteis. Um trabalhador saiu correndo do escritório. Emily disse que ouviu a voz de seu querido mestre. O homem olhou para eles. Ele se curvou, cumprimentou a todos e disse que estava surpreso que eles voltaram tão rapidamente. O mestre estava esperando por eles. Emily perguntou se o mestre estava de mau humor. Novamente Gideon apareceu, quando o homem estava dizendo que o mestre estava muito animado, esperando por esses relatórios. A garota perguntou se ele sabia do que se tratava. O professor farfalhou papéis. Ele os jogou de lado. Emily perguntou o que aconteceu. O homem estudou um caderno. Ele fechou abruptamente e colocou de volta em suas mãos. A morena franziu a testa. Ele beliscou a ponte do nariz e amaldiçoou. O cientista desviou o olhar e se virou para o general. Ele disse que ele já havia apresentado um pedido oficial para o conselho. Mas como ele já estava aqui, ele pensou que seria melhor se ele fosse com ele. O general olhou para ele e perguntou onde. Ele respondeu que seu caminho estava para a costa leste, a fronteira norte dos campos de animais. Um destacamento de 5 pessoas galopou. A princesa segurou o ombro do elfo e se perguntou por que o professor decidiu sair com tanta pressa. Gideon olhou para a frente e disse que eles haviam chegado. Todos frearam abruptamente. Queixo olhou para baixo com alarme e perguntou se era o decapitado. O cientista limpou o ouvido e disseram que o estavam seguindo e estavam tentando forçá-lo a inventar uma maneira de viajar através do oceano. Ele abriu um mapa e disse que o motor estava ligado, não por maná, mas por vapor, que foi obtido queimando certos materiais. Ele se lembrou de como eles construíram este navio. O esquadrão foi para o navio
Havia um buraco no arco. Um dos assistentes cancelou a água. Queixa olhou para o homem e disse que não era o decapitado. Ele disse que era pior. A menina estendeu a mão e perguntou: "O que você quis dizer pior?" Ele disse para se mover. Emily colocou a mão no ombro. Quando ela se perguntou se ele iria responder suas perguntas em tudo, todos subiram no navio. A princesa perguntou se pareciam marcas de dentes. A garota de cabelos verdes disse que era assustador imaginar quão grande um monstro poderia fazer algo assim. Belwyn disse que não havia sinais de vida. O navio estava vazio. O elfo decolou seu capuz e pensei se realmente não era o de Cotia. Então o que todo mundo estava subindo as escadas. Quando ela se perguntou quem mais além de Gerian poderia ter construído isso, e quando ele até saiu para ver e onde as pessoas estavam, ela notou algo. Ela foi ao general e ligou para ele. O elfo se virou e disse que tudo foi destruído. Alguém deliberadamente apagou os vestígios que mostravam a origem deste navio. A princesa levantou a mão e disse que parecia quem estava operando o navio. Não queria que ninguém soubesse que estava lá. Emily veio e disse que ela se perguntou se os planos do mestre vazaram. Talvez um de seus concorrentes ou inimigos colocaram as mãos neles. O professor veio até eles e disse que não poderia ser. Ele agarrou a cabeça e disse que apenas algumas semanas atrás este navio afundou no oceano. E se não fosse por um grupo de aventureiros que tropeçou nele apenas na maré baixa, ele nunca teria sabido sobre isso. Emily olhou para ele e perguntou: "E a tripulação do navio?" Ele pensou que todos eles tinham se afogado. Ele respondeu que nesse caso teria havido alguns vestígios deixados. O homem caiu de joelhos e disse que não havia vestígios. Nenhuma evidência. A tripulação certamente não queria que ninguém visse o navio. Muito menos estar nele. Merlin olhou para ele e disse: "Ela teve um mau pressentimento sobre isso, a primeira vez que ela viu. Mas ela prefere ouvir confirmado." Gideão estendeu a mão e disse que, quando ele leu a resposta, ele orou a todos os deuses para que seus medos fossem falsos. Mas aparentemente suas orações não foram respondidas. Ele pegou os papéis e disse que achava talvez a tripulação desaparecida do Decatius original conseguiu voltar ileso. Todos olharam para ele enquanto ele dizia que, após um exame cuidadoso, ele tinha certeza de que o navio não era o de Catius. E nunca tinha sido. Emily olhou para ele e perguntou se era isso que ele queria dizer. Ele interrompeu e disse que era exatamente o que ele queria. O fato de que existia mudou todo o curso desta guerra. Queixa franziu a testa e perguntou o que ele queria dizer com guerra. Todos ficaram tensos. O professor levantou a mão e disse que isso significava que o arsenal ilacriano tinha uma maneira de construir navios capaz de transportar uma divisão inteira através do oceano. Para de Catan. Darian olhou para o dispositivo. Ele desligou. O comandante exalou. E pensei que parecia. A situação estava piorando muito mais rápido do que eles esperavam. Ele se perguntou se eles eram governantes. Não teve tempo de se preparar. O homem bateu a mesa. Ele olhou para o professor e perguntou se ele era baixo. E ele confirmou que estava.
Ideon franziu a testa e disse que, enquanto ele apenas assumiu que o navio foi construído em Alacria, ele estava absolutamente certo que o navio que eles encontraram não era o de Catias. A rainha colocou a mão na do marido e perguntou: como ele poderia ter tanta certeza? O professor olhou para todos e disse que estava orgulhoso de ter criado a Decatiase e queria que as pessoas soubessem de quem as mãos o criaram. Então ele colocou suas assinaturas ao longo de todo o corredor. Ele se inclinou e disse que não tinha encontrado nenhum naquele navio e que os materiais usados para criar a moldura eram completamente diferentes. Blaine pulou e o elfo disse a ele para se acalmar. O rei olhou para ele e perguntou se ele não tivesse ouvido o relatório de Geringen. Ele não conseguia ficar calmo sabendo que seu inimigo provavelmente tinha uma frota de navios de guerra. A rainha olhou para baixo quando disse que seus inimigos tinham a habilidade para transportar um exército de centenas e milhares de homens. Soldados do outro lado do oceano. Os elfos franziram a testa quando ele disse que eles já estavam tendo dificuldade encontrando aqueles bastardos nas masmorras dos Campos da Besta. E agora todos olharam para Alduir. Quando ele disse o suficiente, ele cruzou os braços e perguntou a Maria o que ela achava da situação. O elfo franziu a testa e disse que, enquanto ela não tinha muito conhecimento da construção de Dicatias, ela concordou com o inventor que a falta de evidências do navio falou muito. A morena olhou para ela e perguntou se isso era uma armadilha. Alguma estratégia para dividir suas forças e levá-los mais fundo nos campos de bestas. Aldear virou-se para ela e disse que, se os ilacrianos estivessem tentando dividir suas forças, seria lógico deixar os navios em algum lugar fora da costa oeste para chamar sua atenção para essas áreas. Muriel confirmou que, dadas as mudanças frequentes nos níveis de água, foi um milagre que eles foram capazes de encontrar o navio. Mas Velha inclinou a cabeça e disse que Cynthia pensou que seu povo estava tentando mover lentamente o exército inteiro nas profundezas dos Campos da Besta. Mas seria tolice supor que esta foi a única manobra que Wichan tentou. Virian assentiu quando disse que tudo o que eles podiam fazer era se preparar para um ataque de ambos os lados. Mas dada a falta de liderança dos anões, eles estavam com falta de guerreiros e magos. Blaine olhou para a frente e virou-se para os elfos e pediu-lhes para deixá-lo e Puissão a se juntar a eles em sua próxima viagem ao Reino Anão. Eles precisavam fortificar a cidade na margem ocidental. Darian franziu a testa e disse que estava certo. Se eles ganhassem esta guerra, eles precisariam da ajuda dos anões. Ele colocou a cabeça nas mãos. E pensei que Ilacria tinha uma maneira de transportar pessoas através do oceano. Todo esse tempo, Ikesha tinha entrado em um de seus navios. Ele não podia nem ficar bravo por Barry tê-la deixado entrar. Francamente, ele ficou surpreso que sua neta tinha passado tanto tempo no castelo. Houve uma batida em sua porta. Ele permitiu que eles entrassem. Kesha abriu a porta e disse que Belwyn havia dito a ele que ele havia ligado para ela. A avó ativou o dispositivo e confirmou. Ele olhou para o cristal e disse que queria mostrar algo a ela. O holograma começou. Kesha assistiu à filmagem com horror. No campo de batalha, todos estavam se matando. Um cavaleiro cortou o braço de seu oponente. Alguém estava montando um monstro através do fogo.
Virian disse que era uma gravação real, feito no campo de batalha há 5 dias. A cabeça de uma mulher foi cortada. Ele disse que, entre as 400 pessoas enviadas para aquela masmorra, nesta batalha eles perderam 200 guerreiros e 20 magos. O elfo abaixou a cabeça e disse que foi ele quem deu a ordem para descer. E suas mortes estavam em sua consciência. Ele se levantou da mesa e disse que a guerra tinha apenas começado. Mas ele já tinha feito coisas. Fez escolhas pelas quais ele nunca se perdoaria. Ele gosta do avô dela. Por seu próprio egoísmo. Só queria mantê-la segura. Tasha levantou uma sobrancelha quando disse que, não importa o quão valiosa seja a contribuição, ela pode fazer para esta batalha. Doyen olhou para as espadas e disse que ela estava, sem dúvida, um mago terrivelmente talentoso. E com o treinamento, ela recebeu nos últimos 2 anos. Ela seria uma força para ser contada no campo de batalha. Mas não importa o quão forte ela fosse, ela estava sozinha. Ele pegou a espada e disse que apenas um erro. Um pequeno erro de cálculo. E ela teria ido embora, e é por isso que ele proibiu ela de participar da batalha. Ele olhou para ela e disse que a proibiu até hoje. O elfo franziu a testa e perguntou, tendo visto apenas uma pequena parte do que ela teria que suportar, se ela ainda tivesse o desejo de participar desta guerra. A menina sentiu e confirmou. Avô jogou a espada para ela. Ela agarrou ele e disse a ela para provar sua determinação. Eles estavam no campo de batalha. Tirian perguntou se ela entendia as regras da batalha. A garota sentiu que ele se lançou em sua direção. Kesha se esquivou. Ela se preparou para atacar. O homem se esquivou. Ele olhou para ela. Pulou para trás e pousou. Avô atacou. E ela se defendeu e recuou. O elfo apareceu atrás dele e se preparou para atacar. Ela bateu, mas ele bloqueou. Virian franziu a testa. Ele agarrou a mão dela e a jogou no chão. O chão rachou. As vinhas levantaram a garota no ar. Seus olhos brilhavam verdes. O homem deslizou para longe. Ele sorriu e disse que o controle dela sobre ela, vontade e a besta se tornaram muito melhores. Kesha sorriu. Eles se atacaram. O elfo estava embrulhado em vinhas. Ela se transformou em uma grande bola. De repente começou a rachar. A menina brilhou. Virin olhou para ela com surpresa. A bola explodiu. A menina levitou. Espadas apareceram em suas mãos. Ela se preparou para atacar. Tesha voou a avô e disse-lhe para ter cuidado. Ela bateu. Ele bloqueou. A garota desviou algo. Ela pousou e deslizou para longe. Virian passou voando por ela. Eles deram socos um no outro. A garota desviou tudo com sucesso. Ambos tiveram arranhões. O homem atacou novamente. O elfo começou a engasgar. Ela começou a lançar o feitiço. Avô a chutou no queixo. Ela caiu. Kesha se levantou e disse que perdeu. E mesmo depois de todo o seu treinamento, ela não conseguiu acertar um golpe limpo. Ela franziu a testa. Durian sorriu e disse a ela para ligar para ele. Não avô no campo de batalha. Mas o comandante elfo olhou para ele com surpresa.
Ela cerrou o punho e perguntou se isso significava alguma coisa. Ela sorriu e começou a agradecê-lo. Avô levantou o dedo e disse que tinha algumas condições. Kesha assentiu em resposta a tudo. Ele disse que ela precisava pegar o pai. Consentimento da mãe que ela precisava entender a seriedade de seu status que sua escola